Amém. Shalom Adonai. Como disse o Itamar, boa noite, né, Itamar? Boa tarde. Muita alegria que todos nós que vamos ter a oportunidade de transmitir a palavra, com muita alegria que nós recebemos essa notícia, de transmitir a palavra do Senhor. E que cada um de vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, quando tiverem a oportunidade de transmitir a palavra do Senhor, sinta com alegria. Pegue essa oportunidade, faça como disse nosso irmão Alex, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Quando tudo que você for fazer para Deus, faça o seu melhor. E eu achei muito interessante os temas que vão ser, os que já foram transmitidos e os que vão ser transmitidos nesse seminário, porque nós vamos ver pessoas fantásticas. Histórias de pessoas que talvez você nunca ouviu na sua vida. Tem uma lá que eu nunca ouvi na minha vida, não. Olha que eu já li a Bíblia toda, mas essa daí, eu acho que na parte que vai ser pregado acho que eu tenho um outro personagem muito também interessante junto. Eu não presto atenção nesse outro nome, não. Quando eu até vi o tema lá, eu pensei, nossa, eu acho que eu nunca vi essa pessoa, não. Deixa eu olhar quem que é aqui, que eu nunca lembro da história dela, não. Mas são todos temas onde nós vamos ver pessoas normais. É lógico que nós vimos aqui, o Gilson falou ontem sobre Adão e Eva, os primeiros homens, o primeiro homem e a primeira mulher. Hoje foi falado de Caim e Abel. Também foi falado sobre Noé. Nós vamos ver pessoas simples também, vamos ver reis, vamos ver pessoas importantes e pessoas que perante a sociedade, talvez ninguém tenha dado o devido valor. Mas vamos ver pessoas normais, que pode ser a sua vida, pode ser a minha vida, a vida de cada um, de todos nós. De vocês que estão aí em casa. São exemplos de pessoas do cotidiano, mas pessoas que têm algo de diferente. Deixaram Deus moldar o seu caráter. E o caráter deles foi transformado. E eles são exemplos para todos nós. Eu até estava falando com o pastor antes da ministração da palavra, que tem personagens muito importantes e muito interessantes da Bíblia, que talvez não vão ser abordados aqui. E tem outros personagens que talvez, como eu falei, talvez você nunca ouviu falar. Você nunca ouvi falar desse personagem. Mas o seu caráter se destaca. E o que vai ser transmitido, nós vamos ver que são coisas que nós, como cristãos, devemos fazer. Devemos ter este caráter, independente de tudo que acontecer na vida dele, das nossas vidas. E aqui nós vamos ver uma pessoa importante, José. José, na linha sucessória dos patriarcas, ele é o quarto patriarca. Mas o quarto patriarca? Só lembro de 3, quem é esse quarto? Sim, a Bíblia considera ele como o quarto patriarca. Ele veio de uma família muito importante. Antes dele, o pai dele, Jacó, o avô dele, Isaac, e o bisavô Abraão. Então, é a linha sucessória mais importante da Bíblia. Dela veio Jesus. E aqui nós vamos estudar ele. Até comentei isso com o pastor. Eu não podia ter falado também sobre Abraão, podia ter falado sobre Isaac, vai falar um pouco sobre Jacó, porque vai falar sobre o filho dele, mas aqui nós vamos estudar sobre a vida de José, que aqui o tema fala, um líder piedoso e temente a Deus. E nós vamos aprender um pouco da história dele. Eu acho que ele seria um dos personagens da Bíblia mais conhecidos. Muitas pessoas sabem da vida dele. Até quando eu estava estudando sobre essa palavra, e estava verificando algumas imagens, inclusive era uma novela da Record, fala sobre José. Então praticamente todas as imagens lá se remetiam à novela. Eu disse, não quero da novela não, quero outras. E eu ficava procurando. Mas
ele é muito conhecido a história dele. Nós vamos ver algumas partes da vida dele aqui nessa palestra, para nós entendermos o caráter dele. Amém? Em Gênesis capítulo 39, do versículo 7 ao 9, diz assim: E aconteceu, depois dessas coisas, disse a mulher do seu senhor, pôs os seus olhos em José. Não, a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Portanto, tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então aqui, nós vemos versículos falando sobre a tentação que José tem com a mulher de Potifar. Nós vamos ler também o capítulo 45 de Gênesis, versículo 4 e 5, que diz assim: E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Aqui falando sobre quando José encontra com seus irmãos. Nós vamos ver um pouco sobre a vida de José aqui. E ela é muito interessante, que mostra ele com seu pai, seus irmãos, mostra depois que ele é vendido, mostra ele na casa de Potifar, mostra ele na prisão, e depois ele no palácio junto com o faraó, se tornando um governador do Egito. Então nós vamos ver toda essa história, tem vários altos e baixos. E ela é parecida com a história de muitas pessoas. Muitas pessoas talvez nasceram ricas. Estou rico. E aí de repente aconteceu algumas coisas na vida, quebrou, foi lá, ficou pobre. Depois realmente começa de novo, estou começando a melhorar a vida. Aí depois de novo cai. E aí depois termina a vida abençoado e rico. Mas talvez a história sua, talvez a história de alguém que você conhece. Talvez sua história de eu nunca consegui ficar rico, sempre. Talvez a história de muitos. Mas aqui é uma história muito interessante, mostrando essa montanha que é uma montanha russa que é a vida. E lá em cima, no título, fala que é um líder piedoso e temente a Deus. Esse é o segredo de José. Por isso que ele conquistou tudo que ele conquistou. Porque ele era piedoso e temente a Deus. Nós vamos ver uma palavra-chave dessa palestra, que é integridade. Integridade é a virtude mediante a qual a pessoa e seus atos são irrepreensíveis, íntegros, honestos e incorruptíveis. Essa é a vida de José. Ele não se corrompeu. Mesmo se foi oferecido coisas boas para ele. Não estou falando que foi oferecido, a gente não sabe. Quando chegar na hora que for falar sobre isso, vocês vão entender por que eu estou falando isso. Mas é uma pessoa que não importa o que aconteça, ele não se corrompe. Não importa a vantagem que ele vai ter. Ele não muda. Ele é íntegro. Quando fala sobre integridade, fala que é uma pessoa que não muda. Independente do que acontece, ele permanece o mesmo. Nós, como cristãos, devemos permanecer os mesmos. Independente do que acontecer com a nossa vida. Independente com as vantagens que nós vamos ter. Independente com as dificuldades que vocês tiverem, permaneçam íntegros, tementes a Deus. Não deixe que vantagens financeiras, não deixe que as adversidades, não deixe que nada mude o seu caráter. José, independente do que podia acontecer, ele permaneceu íntegro.
E esse é o segredo para a vitória dele. Esse é o segredo para as coisas que ele conquistou. Ele permaneceu íntegro. E nós vamos ver agora o primeiro ponto, que é o contexto familiar de José. Nós vamos entender o que aconteceu na vida dele que fez com que ele tivesse essa bagagem toda. E o primeiro ponto era Jacó, que era um pai perspicaz. Se você estudar a história de José, vai lembrar que ele é um filho do terceiro patriarca. E Jacó tinha passado por muita coisa na vida. Se você estudar a vida de Jacó, você vai ver as dificuldades que ele passou, os problemas que ele enfrentou até chegar a esse ponto, e o quanto ele aprendeu, e quanto esses problemas mudaram a vida dele. Nessa fase da vida dele, ele já é chamado como Israel. Ele já lutou com um anjo, já venceu, já é uma pessoa diferente. E ele tem, durante a vida dele, ele teve vários filhos. E o penúltimo filho dele era José. A descendência dele, então, ele veio dos patriarcas, que era a descendência de Jesus. Depois veio Jesus. O que impactou a vida de José com Jacó era uma pessoa perspicaz, então, como fala aqui. Ele conseguia enxergar as virtudes nas pessoas. E nós estudando a história dele, estudando a história de José, nós vamos ver que os irmãos dele eram terríveis. Os irmãos dele faziam de tudo para prejudicar as pessoas. Eles eram maus, eles eram impuros, eles eram violentos. Mas José não era assim. E Jacó enxergou isso nele. Isso trouxe problemas para a vida de Jacó e depois para a vida de José. José, ele era o filho de Raquel, o primeiro filho de Raquel, que era o grande amor da vida de Jacó. Isso fez com que José fosse preferido entre os irmãos. E realmente havia uma preferência. Você vai estudando na Bíblia, vai vendo os versículos, você vai vendo que Jacó realmente tinha uma preferência. Mas não era somente por ele ser filho de Raquel, mas também a Bíblia fala que é porque o caráter dele era diferente dos seus irmãos. Os irmãos de José eram terríveis, como eu falei primeiramente. Eles saíam matando as pessoas, eles eram impuros. Tem uma história, eu não coloquei os versículos aqui não, que são vários versículos, mas conta uma história que inclusive um dos seus irmãos deitou com uma concubina do pai. Então assim, é bem terrível a história dos irmãos dele, eram maus realmente. E Jacó tinha preferência por José também por isso, pelo caráter. Ele conseguia visualizar, ele era um profeta, ele conseguia ver que José era diferente. E a vida dele ainda piorou. Aqui tem uma foto, essa foto que foi usada aqui, é mostrando a capa colorida de José. Jacó, para mostrar a preferência que ele tinha perante os outros filhos, deu uma capa toda bonita e colorida para o filho dele. Isso trouxe um ciúme dos irmãos, e os irmãos, eles não gostavam de José. Inclusive, José foi colocado como o espia. Ele era o espia do pai. Ele falou assim, olha, vem aqui, você vai vigiar os seus irmãos e ver o que eles estão fazendo. E qualquer coisa, vocês voltam aqui e me contam. Vê o que seus irmãos estavam fazendo. Eu acho assim, no mundo, isso não é bem visto não. Aquela pessoa que sai lá espionando, não é o espião. Então é a pessoa que chega lá para contar tudo que o outro está fazendo. Quando mostra, até o Alex falou, quando a questão de família, irmãos tem muito isso. Tem um irmão que sempre é o irmão que vai lá e leva e traz e conta para a mãe, olha mãe, lá em casa eu tinha filhos da minha mãe, são 4. Meu pai ainda teve mais 2 filhos de outro casamento.
mas eram quatro irmãos dentro de uma casa, então sempre tinha um que ia lá contar para minha mãe. Então todo mundo aprontava lá, aí um ia lá contar, aí todo mundo apanhava. Lá na minha casa não era só um que fazia isso não, ia revezando. Às vezes era um que contava, às vezes era outro, às vezes ninguém contava e todo mundo apanhava, então era assim. Mas aqui José era essa pessoa que era quem ia lá e levava as notícias. Olha, os meus irmãos estão aprontando assim. Então os irmãos dele não gostavam dele. A segunda era justamente o caráter dos irmãos de José. O segundo ponto. E aí, José, ele era o 11º filho de 12 filhos homens. Jacó era uma pessoa que não tinha realmente televisão na época, não. Ele não tinha. Ele tinha 12 filhos, fora as filhas. Mas fala 12 filhos. E era uma família muito complicada. Eram irmãos muito difíceis. E a vida dele foi feita de várias crises. Muitos problemas tiveram na vida dele. Benjamim, que era o irmão mais novo, ele era muito novo. Ele também era irmão da mãe de José. Era Raquel. Mas aquele era muito pequeno. Mas mostra, Rubens, que era um primogênito, ele era instável, era imoral, era intempestivo. Então era uma pessoa nervosa, era uma pessoa imoral, era uma pessoa complicada. Simeão e Levi eram violentos, cruéis, vingativos. E os outros irmãos também, todos eles tinham uma coisa em comum. Todo mundo invejava José. Como eu mostrou na primeira foto, José é o rapaz da capa colorida, o preferido do pai. E ninguém gostava dele. Então, o caráter, nosso caráter, abrange tudo que nós fazemos. Tudo que pensamos, tudo que aprendemos, tudo que vivemos. Então, nós temos que trabalhar no nosso caráter. Nós, como cristãos, devemos ser pessoas, como eu falei no início da palestra, íntegras. Nada nos muda. Nenhuma adversidade não nos muda. Então aqui a gente viu duas facetas da vida de José, do contexto familiar dele. O primeiro, o pai dele, que era um homem bom, mas só que tinha uma preferência para o filho. Isso trouxe problemas para ele. Vocês, como os pais, têm que pensar muito bem no que você vai fazer na sua vida. Porque se você fizer a preferência de um filho, pode ter problema para ele depois. Então, é lógico que talvez tenha algumas coisas que você vai ter mais uma intimidade, talvez ser mais amigo de um filho ou de outro, mas isso daí não pode mostrar essa diferença de preferência, porque isso adoece os outros filhos. Isso é complicado. E também mostrou o caráter dos irmãos dele, que era terrível. Os irmãos de José eram terríveis. A família de José estava longe de ser ideal. Talvez a sua família está longe de ser o ideal. Talvez você veio de uma família problemática, cheia de... A minha família, por parte de pai e parte de mãe, elas eram um pouco parecidas com a família de José. Eram cheias de confusão. Por parte de mãe, minha avó também teve vários filhos. E lá era terrível, porque tem história que meus tios saíam lutando, brigando, pegava faca para poder matar o outro irmão. Pegava lá na lenha, pegava a lenha lá no fogo e tentava queimar o irmão. E eles brigam e ficam anos sem conversar, maior confusão. Na parte de pai também eram complicadas. Então eram famílias também dessa forma. Acho que isso daí pode ser a história de cada um de nós. Pode ser que vocês também tenham vivido isso. Famílias difíceis. Mas isso não pode te alterar o seu caráter. Você tem que permanecer íntegro, independente do que aconteceu na sua vida. O segundo tópico é a consolidação do caráter de José. O que aconteceu na vida de José que fez com que ele permanecesse íntegro e que ele fosse realmente moldado a esse líder piedoso e temente a Deus?
primeiro ponto é a integridade na casa dos pais. Ali a primeira fotinha mostra José, Léia e Raquel. Elas viviam em disputa. A mãe de José, a irmã dela, viviam em disputa. Uma queria a preferência do seu esposo e elas ficavam brigando. E aí elas arrumaram outras concubinas para poder ver quem vai ter filho primeiro, e teve vários filhos. E aí quando Raquel teve José, ela agradeceu a Deus e falou assim: essa é a minha disputa com a minha irmã. Então, elas viviam uma rivalidade terrível. Tem muitas pessoas que são assim, elas vivem em rivalidade. A vida delas é viver em rivalidade. E a vida das duas aqui era assim. Elas ficavam disputando a preferência dos maridos, ficavam disputando qual filho era melhor, qual filho tinha preferência. Então era sempre na briga. A vida deles também era cheia de injustiças e intrigas financeiras. Se você for estudar a história deles, você viu que Jacó foi enganado pelo sogro dele. Ele trabalhou para ganhar a mão de Raquel. Quando chegou na hora, agora eu vou ter a Raquel, aí ele deu a Léia. Aí falou assim: não, agora você trabalha mais 7 anos aqui, e aí você vai ter Raquel. Beleza, ele trabalhou 7 anos, agora você vai trabalhar aqui mais 7 anos, que você vai ter a sua herança, você vai pegar lá os seus bens. Então ele via trabalhando e foi enganado várias vezes. A Bíblia também nos conta que inclusive os filhos de Labão, que era o sogro de Jacó, eles tramavam contra a vida de Jacó. Então, é uma família que passou por várias perseguições. E aqui está falando, se a gente for estudar a Bíblia também, a gente vê também que ele teve perseguições do irmão dele, teve várias perseguições, era uma vida difícil. Aí que está mostrando a história ali, a fotinha que está ele, junto com o sogro dele, que é a do meio lá. Jacó e Labão, mostrando lá as ovelhas. A terceira foto mostra a propensão à idolatria. A Bíblia nos conta que Raquel, ela gostava dos deuses daquela região. Então, os deuses familiares. Então, ela levava os deuses familiares com ela. Então, lá era uma família que tinha propensão à idolatria. E é justamente a mãe de José, que era quem carregava esses ídolos com ela. A foto lá embaixo mostra da confusão, traição, imoralidade, invejas. Era sempre cheia de confusões a vida deles. E a última foto mostra também a preferência que tinha Jacó por José. É a capa colorida lá, mostrando os irmãos dele com inveja. Lá mostra os irmãos dele todos lá olhando com inveja dele. Então ali era uma família difícil, uma família complicada. Mas ele permaneceu íntegro, mesmo com todas essas questões. Puro, a Bíblia fala que ele permaneceu puro e íntegro. Independente do que aconteceu na vida dele, ele teve um caráter irrepreensível. E mesmo com pessoas com comportamento reprovável. Isso daí é um problema que muita gente ela leva. Eu até lembro de uma vez que eu vi um filme chamado Alto da Compadecida. E nesse filme tem uma hora que eles morrem. E aí mostra lá o cangaceiro que matou todo mundo lá que tinha morrido. Ele era o mais terrível da região. E aí, quando vai julgar ele, aparece a santa lá e fala assim: olha, vamos absolver ele porque ele tem uma vida difícil. Porque ele teve problemas na vida. Então, por isso ele está absolvido, vai para o céu. Está tudo garantido. Não importa o que ele fez, não. Mas porque ele sofreu, ele está absolvido. A Bíblia fala exatamente o contrário. Nos mostra inúmeros casos de pessoas que passaram vidas muito complicadas. Mas isso não alterou, por isso eles tiveram a vitória. E a Bíblia nos garante que se as nossas atitudes, o nosso caráter, vai definir o nosso final. Se você achar que, porque eu sofri muito, porque eu passei por muita dificuldade,
Isso não vai... Eu tenho um álibi. Quem já jogou banco imobiliário tem uma carta para sair da prisão. Eu tenho aqui uma carta para sair da prisão. Aquilo, não importa o que eu fizer, Deus vai me salvar, porque eu sofri muito na vida. Isso não vai acontecer. Se você não trabalhar o seu caráter, não permanecer íntegro, você vai ser condenado independente do que aconteceu na sua vida. A Bíblia nos garante que nós devemos ser pessoas de caráter ilibado. E como que eu adquiro esse caráter ilibado? Eu tenho que me investigar, eu tenho que olha, o que eu estou fazendo aqui que não está agradando ao Senhor? O que eu tenho que fazer de diferente? E muitas pessoas não pensam isso não. Muita gente acha assim, eu posso agir do jeito que eu quiser, que eu vou chegar no final e Deus vai me salvar, porque eu vou na igreja no domingo. Ou porque, eu sou amigo do pastor Charles. Não, tá tudo de boa. Ele vai chegar no céu e vai dizer, olha, aquele irmão lá, ele é o diabo, mas ele é meu amigo, vai subir também, deixa Deus. Aí Deus fala, não, tudo bem, está garantido. Isso não vai acontecer. A salvação é individual e vai depender também da sua atitude. Então, trabalhe no seu caráter. Investigue o que você tem feito, para ver se realmente seu caráter é ilibado. Você permanece íntegro. Não é pelos sofrimentos que você está garantido salvo. Muito pelo contrário. Aqui na Bíblia vai falar que a história de José, isso tudo contribuiu para que ele tivesse um futuro diferente. A Bíblia nos fala que tem algumas coisas que acontecem conosco, que elas são planos de Deus, para que no final nós adquirimos a vitória. A vida de José foi assim. Os problemas que ele passou, tudo que ele passou, tinha um propósito. Mas ele passou por problemas. Ele passou por dificuldades. Muita gente acha que é porque é cristão, não vai ter dificuldade. Ixi. A Bíblia nos mostra inúmeras histórias de pessoas retas, íntegras, que passaram por inúmeras dificuldades. Mas porque permaneceram fiéis e permaneceram no Senhor, tiveram vitória. Isso deve ser o nosso exemplo. Não é porque estamos passando por dificuldades que Deus não está conosco. Muito pelo contrário, nesses momentos a Bíblia nos fala que Deus está realmente conosco. E aí só tende a nós permanecermos firmes e tementes ao Senhor. A segunda parte é resistindo à tentação na casa de Potifar. E o ponto A é um empregado humilde e abnegado. O que aconteceu? Eu estou falando lá da vida de José, lá com seus pais, como que ele foi parar lá no Egito, na casa de Potifar. Os irmãos de José armaram um plano, e eles queriam matar José. Mas o que acontece? No final, eles se arrependeram de matá-lo e jogaram ele num poço, numa cisterna. E aí lá nessa cisterna, eles tramaram um plano. Olha, não vamos matar ele não, mas vamos vender eles para os ismaelitas e eles vão levar eles até lá no Egito. Deixa eles vender ele como escravo. E vamos contar para o nosso pai que ele foi morto. E aí eles pegaram lá a túnica dele, rasgaram ela, colocaram sangue nela e falaram assim, José foi morto. E venderam ele. E ele foi levado como escravo para o Egito. Lá no Egito ele foi levado para uma feira de escravos. E foi comprado por Potifar. Quem era Potifar? Potifar era o chefe da guarda de Faraó. O general de Faraó. E ele foi comprado para lá para a casa dele, e se tornou um empregado da casa. Então, saímos de uma pessoa que estava na casa do pai, uma casa de pessoas ricas. Lá ele estava bem de situação. Jacó, ele era uma pessoa rica. E aí ele foi traído pelos irmãos, como eu falei que os irmãos deles eram terríveis, e eram realmente terríveis. Eles armaram por ele, venderam ele como escravo, ele foi como escravo. Nós não vivemos isso, nós já nascemos num país livre. Mas eu acho que nós já estudamos sobre isso, sobre a escravidão. A escravidão era terrível. A pessoa perdia totalmente o direito da sua vida.
quem comprava aquele escravo, ele era o dono da vida da pessoa. Ainda mais, talvez em Israel, essa escravidão era diferente, mas no Egito não. No Egito você era um objeto. E ele foi vendido para Potifar e se tornou um empregado humilde e abnegado. Então ele saiu de um lugar onde ele era o filho preferido, onde ele tinha o melhor que aquela região podia ter, para ser um escravo no Egito. E a Bíblia fala que ele era humilde, ele trabalhou lá bem. Tanto era bom trabalhador, que Potifar colocou ele como o mordomo, o administrador da casa dele. Ninguém vai colocar alguém como administrador da sua casa se não tiver confiança dele. Nós não temos assim uma condição financeira, talvez alguém tenha, de vocês que estão assistindo, não sei dos irmãos que estão aqui, para ter uma casa muito grande com vários empregados e aí um administrador dessa casa. Mas para uma pessoa rica, isso é comum. Ele ter vários empregados e uma pessoa que administrava tudo, cuidava de tudo. Era o administrador. E José foi colocado assim. Então por que ele foi colocado nisso? A Bíblia fala que Potifar enxergava que Deus estava com José e que tudo na vida dele prosperava. Então, porque pelo caráter dele, por ser uma pessoa temente a Deus, ele se destacou entre os escravos lá, entre os empregados, e se tornou o administrador da casa. Muita gente ele acha que é o seguinte: se ele é colocado num papel de liderança, então ele cresce. Nossa, agora eu sou administrador da casa do general do faraó. Então agora eu cresci. Aí ele chega e fica arrogante. Muita gente ganha um cargo melhor na empresa, vira um supervisor, ele fica terrível. Ele muda, isso muda ele. A Bíblia fala que José, isso não mudou ele. Novamente é um exemplo da integridade de José. Independente do lugar aonde ele estava, da posição que ele estava, ele permaneceu fiel ao Senhor, temente ao Senhor e íntegro. E isso deve ser um exemplo para nós. Não podemos deixar que cargo suba no nosso coração. E aqui era um cargo pequeno, não era assim, ele não era nossa, mas era um cargo de importância, porque ele estava lá administrando a casa de Potifar. E agora, o ponto B fala um servo piedoso e temente a Deus. Aqui nós voltamos lá nos primeiros versículos que nós lemos, em Gênesis 39, do 7 ao 9. No versículo 7 fala assim: aconteceu que depois dessas coisas, a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Aqui mostra a tentação que José teve. A Bíblia não nos fala se ela era bonita, se ela era feia, se ela era jovem, se ela era velha, não fala nada disso. Fala que José era formoso e belo, fala dele, mas não fala nada dela. Talvez nem era muita tentação não. Ela falou: deita comigo. Uma velha desdentada lá, vai deitar. Não sabe. A Bíblia não fala também que ela era uma mulher muito bonita, mas mostra que aquilo foi uma tentação. Independente da tentação que você tiver, aqui eu não estou falando só de tentação sexual, independente da tentação, a Bíblia fala para nós permanecermos íntegros. Não importa que prato que o diabo colocou na sua frente, seja o melhor prato, um caviar. Talvez eu nunca comi caviar, não sei se alguém aqui já comeu. Talvez seja bom, talvez não, sei que é caro. Mas uma picanha eu já comi, então é um prato muito bom. Talvez o diabo colocou uma picanha lá à sua frente. Mas não caia no laço. Não pegue esse prato do diabo. Permaneça íntegro. Muita gente no mundo hoje falaria que isso daqui é uma oportunidade. Nossa, vai perder a oportunidade de pegar a mulher do chefe. Ela vai estar do seu lado sempre que você precisar. E o mundo fala sobre isso. Eu não vejo, na verdade eu não vejo a Globo há muito tempo. Mas não só a Globo, várias novelas, talvez algumas séries, falam sobre que é normal a traição.
e pregam isso. Não tem problema não. Se sua esposa não descobrir, não tem problema. Se seu marido não descobrir, não tem problema não. A sociedade aceita, acha isso normal. Mas não é. A resposta de José é uma resposta muito, mas muito séria. E nos mostra realmente o caráter dele. Ela fala assim, a partir do versículo 8: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Aqui mostra a gratidão de José. Muitas pessoas não têm gratidão pelas coisas que recebem. José, como eu falei no início, ele era um escravo. Ele foi vendido como escravo para o Egito. E ele reconheceu aqui que o senhor dele, que nesse caso é Potifar, entregou aqueles bens na mão dele para ele ser o administrador. Ele conseguiu identificar isso. Você tem que ser grato das vitórias recebidas. Tem pessoas que falam assim, nossa, mas Deus me deu um emprego só para ganhar 20 mil reais por mês. Nossa, eu ganho só um salário mínimo. Mas talvez você não ganhava nada. Nós estamos numa época onde um salário bom é difícil de ser ganhado. Nessa época de pandemia, se você tem um salário bom, você tem que agradecer ao Senhor. Se você tem um salário, você tem que agradecer ao Senhor. Tem alguns conhecidos meus que estão desde antes da pandemia sem conseguir um emprego. E até hoje não conseguiram. Porque são desqualificados? Não. É porque está difícil realmente. Então seja grato por aquilo que você recebeu. Talvez você almeje a coisa melhor. Nossa, eu recebo um salário mínimo, eu quero receber pelo menos 2. Amém. Mas seja grato por aquele um salário mínimo que você já recebeu. Aqui José mostrou a gratidão. No versículo 9 fala, ninguém há maior do que eu nessa casa. Novamente mostrando a gratidão que ele tinha. Nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Portanto, tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Aqui José conseguiu reconhecer que aquilo não poderia acontecer. Primeiro, reconhecendo a Deus, aqui mostra justamente, pecaria contra Deus. Ele primeiro pensou assim, peraí, isso daqui vai agredir realmente a santidade de Deus? Será que isso é certo a se fazer? Nossas atitudes, nossos pensamentos, tudo deve ser levado ao crivo do Evangelho. Se algo que você está fazendo está indo contra o Evangelho, isso está errado. Aqui ele falou, pequei contra Deus. Não é? Ele não falou só, aqui ele mostrou, olha, você é do meu Senhor, não vou fazer isso. Mas aqui fala no final, pecaria contra Deus. Talvez você tenha cometido pecados e não tenha enxergado que isso é um pecado contra Deus. Você deve pensar se realmente suas atitudes, seus pensamentos, suas ações, suas palavras, se elas passam no crivo do Evangelho. Se não passam, eu não tenho o que fazer, eu tenho que mudar. José, ele permaneceu íntegro, independente dessa tentação. Ele poderia ter caído nisso, mas ele não caiu. E o que aconteceu isso com ele? A mulher de Potifar chegou, contou para Potifar, contou uma história mentirosa e ele foi preso. Muitas pessoas acham que assim, se eu fizer o que é certo, eu vou ser prejudicado. Não, se eu contar a verdade para o meu patrão, ele vai me mandar embora. Se você fez alguma coisa de errado, isso tem que ser revelado. Muitas pessoas mentem nessa hora. Olha, se eu chegar e contar para o cliente que o preço não é aquele, eu vou perder dinheiro. Eu não vou ganhar tanto que eu poderia. Muitas pessoas elas chegam, vão fazer uma venda, eles colocam valores a mais para ganhar. Muitas pessoas acham assim, olha, eu vou chegar lá e vai ter aquele candidato, ele vai me dar 50 reais para me votar com ele. Eu vou vender meu voto, porque 50 reais é muito dinheiro. Realmente hoje, se bem que não está valendo nada não, porque você vai com 50 reais lá no supermercado, não dá nada. Mas mesmo assim, nossa, eu vou ganhar 50 reais, eu vou ganhar 2 litros de combustível, que é quase 50 reais, né? Que hoje em dia está caro. Mas não
coloque a vantagem na frente do seu caráter. Não importe a vantagem que você tiver. Antes, quando eu falei lá de integridade, eu mostrei uma foto mostrando o rapaz ele não querendo receber um dinheiro de propina. Não importa a vantagem que você tiver. Se for contra o caráter, contra a verdade de Deus, contra o Evangelho, não tenha. Independente que isso vai te prejudicar. Aqui, prejudicou José. Ele foi preso. Ele saiu lá de ser o chefe da casa de Potifar para a prisão. Então a gente tem que pensar nisso. Nós somos cristãos. Deve ser o nosso pensamento como cristão. O terceiro ponto mostra no cárcere, ele interpretando os sonhos. José, depois que foi preso, ele se destacou na cadeia novamente. Você vê que ele era uma pessoa que destacava. Tanto é que o chefe da cadeia lá colocou ele como sendo o administrador da cadeia também. Então ele era um bom administrador. Ele era, primeiro o pai dele enxergou e disse, olha, meu filho é bom, ele vai lá ficar vigiando seus irmãos. Depois ele foi para a casa de Potifar, aí o Potifar, olha, eu acho que eu vou colocar aquele rapaz como um administrador da minha casa. Aqui mostrando que na cadeia, o carcereiro também olhou para ele e falou assim, olha, você vai ser o administrador aqui dos presos aqui, porque você é uma pessoa muito boa. O nosso caráter nos distingue, nos faz ser reconhecidos como pessoas íntegras. Isso faz diferença, até no mundo. Aqui mostrou no Egito. O Egito a Bíblia fala que o Egito ele significa, ele tem a imagem de ser um mundo. É um lugar terrível. Quem estudou a história sabe que o Egito não era um lugar fácil de se viver. Era um lugar cheio de deuses, de brutalidade, um lugar terrível. Mas mesmo naquele lugar, lá no mundo, José se destacou. Você pode se destacar aonde você estiver, no mundo, no seu trabalho, no meio das pessoas lá do seu condomínio, aonde você estiver, a luz do Senhor te destaca. Mas destaca quem tem um caráter íntegro, ilibado. Então tenha esse caráter. Então a Bíblia fala que ele lá como chefe lá dos presos, que ele foi colocado como administrador dos presos novamente, agora, tinha lá duas pessoas. Tinha o copeiro do faraó, era o copeiro, deixa eu ver como que era o nome do outro aqui, eu já esqueci. Era o carcereiro, é o copeiro e o padeiro do faraó. E os dois tiveram um sonho. E aí ele mostra o sonho deles nas imagens ali. Mostra o sonho de um e o sonho de outro. Então eles tiveram um sonho. E aí, com esse sonho, eles contaram para José. Porque José era lá. Eu imagino que José era uma pessoa muito descolada, conversava com todo mundo, era uma pessoa amável, boa de se conversar. Ele era realmente uma pessoa. A Bíblia fala que ele era uma pessoa de confiança. E aí ele chegou, conversou com eles, e aí eles contaram o sonho dele. E aí, quando eles contaram o sonho, José interpretou os sonhos dele. Por que José interpretou os sonhos dele? Porque ele permaneceu com caráter íntegro. E Deus usou ele. Mesmo na adversidade. Aqui ele está na prisão. Ele passou por vários problemas na vida dele. Ele estava lá embaixo, de novo. Ele foi como escravo, aí chegou, subi, eu sou chefe da casa de Potifar. Foi para a prisão depois. E aí Deus usou ele lá. Por quê? Porque ele permaneceu íntegro. Independente da adversidade que você tiver, permaneça íntegro. José não podia ser uma pessoa agora de mal com a vida. Nossa, eu era um jovem promissor, na casa do meu pai, tinha preferência. Eu tenho certeza que se José tivesse continuado na casa do pai dele, ele ia ter sido colocado como sendo o herdeiro principal de Jacó. Porque realmente ele tinha a preferência do pai dele. E, se a gente for lembrar da história, Jacó também teve a preferência. O irmão dele é quem tinha a preferência da primogenitura.
Mas aí ele vendeu o irmão dele, e aí Jacó foi e enganou o pai dele, e ele tomou a bênção da primogenitura. A bênção lá de ser o patriarca. Da mesma coisa, eu tenho certeza que ia acontecer com José. Então ele pensava, podia estar pensando agora, nossa, eu tinha um futuro brilhante com meu pai. Meu pai era rico, eu podia herdar tudo. E aí eu venho, meus irmãos me traem, me jogam num buraco, me vendem como escravo. Eu chego aqui no Egito, quando eu subo de vida de novo, agora já sou um mordomo aqui da casa do chefe do exército. Caiu de novo, foi preso. Ele podia ser um murmurador. Nas dificuldades, não murmure. Se você está passando por algum problema, ore a Deus, peça para Ele mudar esse problema, mas não seja murmurador, não deixe que isso afete a sua fé, não deixe que isso afete seu caráter. Esse é o exemplo de José. Independente das adversidades, ele permaneceu íntegro. E aí ele contou a interpretação dos sonhos para eles, e aí um morreu e o outro saiu, e de repente o faraó teve um sonho. E aí nesse sonho é um sonho que ele ficou muito... eu acho que já é o próximo. É o próximo. O faraó teve um sonho. E nesse sonho aqui, ele ficou muito... ele procurou todo mundo do Egito. Procura todos os sábios, todo mundo que você conhece, para interpretar esse sonho. E ninguém conseguia interpretar esse sonho. E aí, de repente, uma daquelas pessoas que tinham sido sonho interpretado lá na prisão, falou assim, olha, faraó, tem um rapaz, está lá na prisão, rapaz, gente boa. Ele é o chefe lá dos presos. Ele interpretou o meu sonho. Acho que se eu chamar ele aqui, Deus vai utilizar ele para poder revelar esse sonho seu. E aí ele chamou ele para lá, e aí ele foi lá e interpretou o sonho. Faraó. E aí, muitas pessoas nesse momento, eu fiz um favor para o faraó. Podia estar agradecido no coração. Ele podia chegar só, faraó, agora que eu já interpretei seus sonhos, me libera da prisão lá. Eu não tenho nada a ver com aquilo não. Mas ele permaneceu firme. Ele não falou nada não. E aí o faraó, a Bíblia fala que movido por Deus, colocou ele como administrador do Egito. O faraó fala que, olha, fora eu, você é a pessoa mais importante do Egito agora. Ele se tornou o administrador do Egito. Pensa numa pessoa, esse daí realmente, ele devia ser um grande líder mesmo. Porque onde ele estava, ele se tornava o líder. Isso não engrandeceu e não mudou ele, José. Isso não mudou o coração dele. A Bíblia nos fala que ele permaneceu humilde, ele permaneceu fiel e temente ao Senhor. E a Bíblia nos mostra que até diante dos irmãos dele, num reencontro, ele permaneceu humilde, ele perdoou os irmãos dele. Já pensou? Ele reencontra no final os irmãos dele. E nesse momento ele é o governador do Egito, segundo homem mais poderoso do Egito. O que muitas pessoas fariam no momento desse? Mandariam matar os irmãos, mandariam prender eles, mandariam fazer várias coisas. Mas ele perdoou os irmãos dele. A Bíblia nos mostra que ele perdoou, que eles choraram tanto que as pessoas do Egito ouviram eles chorando no perdão. E ali mostra o coração de José. Independente do que ele passou, ele foi traído pelos irmãos, ele foi preso, ele cresceu na vida, ele se tornou o chefe do governador do Egito, mas isso não mudou ele. Não deixe que as adversidades te mudem. Não deixe também que as bênçãos te mudem. Permaneça íntegro, o caráter ilibado. Não deixe que as coisas que aconteçam na sua vida te mudem. E para finalizar, nós vamos ler 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 5 a 7. Que diz assim:
E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a perseverança, e a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade ao amor, o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Aqui o apóstolo nos ensina a ser virtuosos, piedosos, bons. Isso é caráter. Permaneça firme, independente das coisas que aconteçam na sua vida. Independente das adversidades, independente dos problemas que você passar, permaneça íntegro. É isso que traz a história de José. Amém? Então vamos orar? Feche seus olhos, abaixe suas cabeças. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui na sua presença e pedimos ao Senhor, ó Pai, que nos dê um caráter irrepreensível, íntegro, ilibado. Pai, pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa agir em nossas vidas e que os problemas que nós passamos, que as adversidades, que o nosso passado não possa mudar o nosso caráter. Possamos permanecer íntegros, independente das coisas que acontecerem conosco. E mesmo as bênçãos que acontecerem conosco não possam nos mudar. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que trabalhe no nosso coração e que possamos, ó Pai, permanecer firmes, com um caráter íntegro, firme. Possamos, ó Pai, ser pessoas limpas de coração, firmes, tementes ao Senhor, independente dos problemas, independente dos sucessos, que possamos permanecer pessoas íntegras, que a nossa vida possa ser diferente, e que se estivermos passando, ó Pai, por algum problema, e isso estiver afetando o nosso caráter, que isso possa ser mudado, Pai. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que possamos permanecer tementes ao Senhor, que possamos, ó Pai, ser perseverantes, que mesmo, ó Pai, por tudo que nós temos passado, que isso possa nos mudar para sermos melhores. Isso não possa afetar o nosso caráter de forma negativa. Pedimos, ó Pai, que o Senhor trabalhe em nossos corações e que possamos, ó Pai, permanecer firmes, que possamos ser exemplos aonde estivermos, exemplos de cristãos retos, líderes, mas que sejam firmes e humildes. Que o Senhor possa trabalhar em nosso coração, Pai. Que possamos, ó Pai, permanecer nos seus caminhos, aprender com o Senhor e permanecer firmes. Louvamos e agradecemos ao Senhor, ó Pai, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém.